Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Este universo é conhecido como Nona Arte, quadrinho pesado, Will. Pois bem, estamos aqui para mais um baita de um presente. Bom de ter família que apoia os teus hobbies, é isso, né? Você acaba ganhando presentes aí muito interessantes. E eu já tinha ganhado no Natal o Watchmen. Ganhei esse Watchmen usado e tudo mais, mas está em perfeito estado. E, este aqui foi um do primeiro graphic novel que eu comprei. Aí também já começamos bem aí com Monstro do Pântano de Alan Moore. E estamos aqui chegando às obras mais famosas de Alan Moore aqui. Só dá Alan Moore na minha Vertigoteca. Eu sei, os haters de plantão, Monstro do Pântano e o Watchmen não estavam na Vertigo, mas foram principais aí, títulos que contribuíram para ser feito o selo o selo Vertigo, né? Essa aqui é uma edição que veio aqui na Black Label. E este aqui veio uma graphic novel, ele nem é considerado assim, é um quadrinho adulto, mas ainda não estava, o selo Vértigo estava caminhando com o Monstro do Pântano e o Homem Animal. E este exemplar que eu ganhei, que é um best-seller dos quadrinhos adulto, V de Vingança, fruto aí de filmes e tudo, ele veio aqui no selo Vértigo. Esse aqui é um exemplar, veio no selo Vértigo. Ele veio lacrado, tá? Lacrado, minha esposa comprou ele lacradinho, minha esposa e minhas filhas, a mais nova, compraram ele lacradinho, acharam numa loja especializada lá em Curitiba. Então aqui em primeira mão para vocês, se estiver fazendo algum trabalho, eu vou dar uma passada nessa loja para dar uma olhada lá. Então esse aqui é o meu primeiro contato com vamos dizer, com um exemplar nesse nível aqui. Ele está um pouquinho amassado aqui, mas isso não importa muito. E eu quero dizer para vocês que eu não me importo muito no título, eu me importo mais com a história. Então também, se eu tivesse ele com capa mole e tudo mais e tal, um pouco rasurado, não teria problema. Eu quero só ter a obra na minha Vertigoteca de quadrinhos pesados, mesmo que não sejam quadrinhos que apareceram no selo Vértigo, mas o Vértigo representa esse selo adulto que foi criado por Karen Berg, em conjunto com Neil Gaiman, Alan Moore, que foram participando. O Alan Moore, ele influenciou muito na criação desse selo, logo depois ele já saiu, né? Mas as suas obras apareceram lá no selo. Esta obra aqui é muito interessante, muito bonita, porque ela traz aí uma crítica quase ao sistema, uma crítica ao sistema que nós vivemos, né? A crítica capa dura, tem a intercapa aqui, ao sistema que nós vivemos. Então até a história já foi muito explorada, tem muitas resenhas e tudo mais, mas eu faço, digamos assim, uma análise para você mais à frente. Eu sempre digo que é importante você dar uma lida nesses prefácios, porque isso é o que difere uma obra dessa aqui em capa dura, né? Uma graphic novel assim em capa dura. Ela é dessa forma, que tem esse texto complementar que foi escrito pelo próprio Alan Moore, e essa aqui foi ilustrado por Dave Lute, né? David Lute, e as cores David Lode, e foi aqui a arte por David Lode. As cores também foi David Lode lá no passado. Lodge ou Luigi. Vamos dar uma olhada, né, nessa magnífica obra, que é V de Vingança. Então aquele estilão daquela época lá do começo dos anos 90, final dos anos 80 por ali. Então bem um estilão lá desse tipo de quadro, e conta basicamente a história de um terrorista, vamos dizer assim, terrorista porque ele
um terrorista do bem, digamos assim, contra o sistema, né? É um sistema que apresenta aqui, falando num fictício quase realista, lá na Inglaterra e tudo mais, onde ele já tem aqui uma inteligência artificial que domina tudo, que fala tudo, mas uma baita de uma corrupção fascista, que está disfarçada no poder, né? Uma facção aí toda disfarçada no poder, e aí surge o V de Vingança, com essa máscara típica aqui, muito culto, com muitas informações, muita cultura e tudo mais, baseado numa tentativa de explodir o parlamento lá no passado. Então ele é baseado naquele, como se dá a entender que aquele cara ainda sobreviveu, tá? Que aquele terrorista lá no passado tentou explodir o parlamento, que também vivia uma questão muito corrupta na época lá, dá a entender que essa impressão que fica, essa ambiguidade que fica, que parece que o cara ainda está vivo, por isso que ele usa essa máscara, está todo queimado, sei lá o quê. E isso na história aqui, real aqui do quadrinho, não fica claro se não é mesmo o cara, né? Então aí conta essa trajetória, mas com situações e críticas muito mais fortes do que aquelas que apareceu no filme. O filme ele tem uma certa limitação, que vai aparecer para todo mundo e tal. Todo mundo gostou, muita gente gostou, ama aquele filme. Depois inspirou séries aí até de certa forma como A Casa de Papel, que também baseado nisso, né? Os criminosos aí contra o sistema, na verdade. Só que ali os criminosos já ficaram com dinheiro. Aqui o nosso protagonista aqui, terrorista, que ninguém sabe direito o nome, nada, acaba se sacrificando no final para se transformar num Marte, né? Num Marte e mudar as coisas. É bem interessante, tem essa arte, como eu falei para vocês aqui, ela tá foi remasterizada, digamos assim, mas é um best-seller que tem que ter na sua coleção. Fico muito feliz de ter conseguido encontrar esse modelo aqui, ter ganhado este exemplar e ele fazer parte da minha Vertigoteca. Vou ler ele e degustar cada detalhezinho. Mais à frente a gente passa para vocês uma análise, um entendimento meu aqui desta obra. Então, já posso dizer para vocês, assim, existem muitas resenhas desta obra aqui. Ó, o texto aqui da linguagem da inteligência artificial, naqueles caracteres, né, na tela preta. Quem trabalhou com computador lá nos anos 90 sabe como é que é. Eu trabalhei lá, era assim, né, a tela verde, como era conhecida. Então tá aqui, muito interessante, tem uma história aqui, alguns textos e uma série de investigação para provar a questão da corrupção do sistema. É bem interessante mesmo, ó, direito à música e tal, que ele toca, e essas letras aqui, essa música, é música mesmo, tá? Se você entender de partitura, daria para tocar a música, que é aquela música que tocada que é tocada lá no filme. Mas como eu falei para vocês, existe muita mais história. Lá o filme é apenas uma adaptação, e como o cinema faz a adaptação, ela não é, muitas vezes por decisões decisões de direitos e tudo mais, não é colocado toda a informação da obra, como foi o Watchmen, né? O pessoal, quem gosta de Watchmen sabe que o Watchmen é bem diferente o final, deveria ser, porque é um final impactante, a crítica mesmo acontece por causa do final. Então aí, para vocês, essa obra de Alan Moore. Mais à frente, então, a gente faz uma análise, digamos assim, a minha opinião a respeito da obra, depois que eu ler ela direitinho, degustar, vai degustar e trazer aqui para vocês. Te encontro na próxima história.
Valeu por acompanhar, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a continuar com esse trabalho gostoso aqui com vocês, dando esse entendimento enquanto vai se colecionando, vai trazendo as obras. Na verdade, o que eu quero colecionar é a história para mim, e não a obra em si, ser um acumulador de revista, né, Vértigo? É a obra em si, ter esse contato meu com essa obra. Então, por isso que eu falei que a forma como está editado, para mim, não importa muito, mas a obra, ter ela em mãos, uma obra editada. Valeu, te encontro no próximo vídeo. Até a próxima.